Dando continuidade ao nosso estudo sobre direito público e direito privado, sugerido pelo nosso amigo Líbero Alves, vamos conversar hoje sobre a diferença entre normas de ordem pública, também chamadas de normas cogentes, e normas dispositivas. Mas antes de nós começarmos, deixa eu lembrar que se você gostar do vídeo, você pode deixar o seu like, você pode também se inscrever no canal, e se você clicar no sininho que está aí no canto direito da sua tela, você vai receber notificações a respeito de novos vídeos. Você pode deixar uma pergunta, você pode deixar o seu comentário, e você pode deixar inclusive a sugestão de tema para um novo vídeo. A ideia básica por trás da diferença está centrada num conceito que é chamado de autonomia privada ou autonomia da vontade. Quer dizer, a liberdade das pessoas se autodeterminarem, a liberdade das pessoas contratarem e estabelecerem relações jurídicas. Então, quando o Estado regulamenta a vida em sociedade, por um lado, ele deixa espaço para que as pessoas exerçam a autonomia da vontade. Por outro lado, dependendo da relevância e da importância da situação, ele não deixa espaço para que as pessoas exerçam a autonomia da vontade ou a autonomia privada. As regras que permitem o exercício da autonomia da vontade, o exercício da autonomia privada, são chamadas de regras dispositivas. Quer dizer, nesses casos, o direito estabelece uma forma básica, uma regulamentação mínima, um ponto de partida, e a forma de ser da relação jurídica pode ser alterada pela vontade dos sujeitos da relação de direito material. Os melhores exemplos disso estão no campo dos contratos, mas naqueles contratos de natureza puramente civil, nos quais as pessoas estão em pé de absoluta igualdade. Nesses casos, então, os sujeitos da relação de direito material têm total liberdade para dispor a respeito de diversos aspectos do contrato. Eles podem dispor a respeito de diversas cláusulas contratuais, como o preço, a forma de pagamento, o prazo e assim por diante. Nesses casos, então, nós falamos que as normas de direito privado, ou melhor, as normas dispositivas, elas são normas que podem ser derrogadas pela vontade das partes. Quer dizer, elas podem ser afastadas, porque as partes têm liberdade para contratar e elas podem exercer essa sua liberdade de forma ampla. Então as regras dispositivas são chamadas de dispositivas exatamente porque elas podem ser derrogadas, afastadas pelas partes. As regras dispositivas são chamadas assim porque elas são espécies de regras facultativas. Mas se esse contrato não for um contrato puramente civil, for um contrato de consumo, por exemplo, regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, aí as coisas já não funcionam dessa maneira. Isso porque, no plano dos fatos, o consumidor está em uma posição de inferioridade em relação ao fornecedor. Juridicamente, nós chamamos isso de vulnerabilidade. Então, o consumidor é vulnerável. Exatamente porque o consumidor é vulnerável, o Código de Defesa do Consumidor restringe o exercício da liberdade. Porque, na verdade, a autonomia privada não vai ser exercida. O que o consumidor tem é a opção de comprar ou não comprar. Mas se ele comprar ou se ele contratar a prestação de um serviço, ele vai fazer isso nos estritos termos, exatamente nos moldes em que o fornecedor está oferecendo. Então, para evitar abusos, é que o direito regulamenta essa situação por meio de normas chamadas de normas de ordem pública ou normas cogentes, regras de ordem pública ou regras cogentes, regras que não podem ser afastadas pela vontade das partes. Aqui, então, o direito estabelece um limite até onde as partes podem. Regras de ordem pública ou regras cogentes, por estabelecerem esses limites, elas estabelecem parâmetros que são obrigatórios para os sujeitos, parâmetros que não podem ser derrogados, não podem ser afastados pelos sujeitos. Então vamos pensar no âmbito dos contratos de consumo. Nós temos, por exemplo, a conhecida garantia legal, a garantia de 90 dias. Quer dizer, dentro de 90 dias, o fornecedor é obrigado a trocar o produto estragado, mesmo que ele não queira. No âmbito do direito de família, por exemplo, nós temos a questão da indisponibilidade da pensão alimentícia. Mesmo que a pessoa que é beneficiária pela pensão, o alimentando, não queira receber a pensão, ainda assim ele permanece tendo o direito. Isso porque os alimentos são indisponíveis. No âmbito do direito do trabalho também nós conhecemos vários exemplos. O salário mínimo, os limites de jornada de trabalho, as questões que são relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho e assim por diante. Em todos esses casos, mesmo que um dos sujeitos, quer dizer, o sujeito vulnerável, queira abrir mão dos seus direitos, ele não pode.
o direito garante uma proteção mínima por meio de normas cogentes, normas de ordem pública. Perceba que todas essas situações que nós tratamos são situações da vida privada, são situações entre particulares, então tradicionalmente são direito privado. Mas em razão da inferioridade fática de uma das pessoas, em razão da vulnerabilidade de um dos sujeitos da relação de direito material, o Estado regulamenta essas relações de forma muito forte, por meio dessas normas de ordem pública, dessas regras de ordem pública, dessas regras cogentes. Então, exatamente por isso, o Estado restringe a liberdade dos sujeitos contratantes ou dos sujeitos da relação, imaginando no caso do direito de família, e o Estado, então, ele limita o exercício da autonomia da vontade. E esse é exatamente um dos motivos pelos quais essa distinção tradicional entre direito público e direito privado tem sido tão questionada, tem sido tão relativizada hoje em dia. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber novas notificações, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe a sugestão de tema para um próximo vídeo. E até a próxima!